Bom, gente, bom dia para todos. Com muita alegria que nós estamos de volta para o estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nós iniciamos essa manhã gostosa, chuvosa em Belo Horizonte. Quanto tempo que não caiu uma chuvinha tão boa assim, né? Parabéns por vocês estarem conosco, porque a cama fica convidativa, não é verdade? Então significa que vocês já estão, assim, apostos para servir Jesus. Nós iniciamos amanhã também abraçando a todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nos acompanham através do site da FEAC, e vamos rogar a Jesus que nos envolva, para que a gente atinja o final do estudo em paz. Eu gostaria de pedir que o Júlio faça a leitura para nós do capítulo 4 do livro Apocalipse, a partir do primeiro versículo, e ele vai ler até o versículo 11. Espera aí, só um pouco, fica aí. Só um pouquinho. Ah, você vai pôr o texto. Vai. Perdão, irmãos. Deixa eu começar de novo, porque o telefone está desligado. Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, eis que estavam a porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado sobre o trono era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Beleza. Júlio, ontem eu estava assistindo o vídeo da semana passada. Beleza. E nós terminamos o estudo da última semana fazendo um trato, e nós vamos até conferir aqui se a Denise está lembrada, porque nela ficou de anotar. Estão lembrados? Você lembrou? Ela está vendo? Ela esqueceu. E nós temos a responsabilidade com o nosso público. Nós falamos para eles que nós íamos iniciar hoje com o finalzinho do verso 8,
para a gente já caminhar para o 9. E o verso 8, eu peço que coloque novamente para vocês. O verso 8 diz assim: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, nós estávamos trabalhando no último quarto do tempo, falando sobre os olhos. Sobre os olhos. Os olhos que definem para nós a vigilância. É isso, Júlio? Sim. Os olhos que definem a capacidade de perceber e de decodificar o que a gente está vendo. Certo? Certo. Então, essa condição aqui do Apocalipse para nós é fundamental. Porque nós estamos aqui para termos consciência da necessidade de ampliar a nossa percepção da vida, dos acontecimentos que estão promovendo a nossa evolução atualmente. E o que nos aguarda para ser realizado. Não é verdade? E o interessante aqui, porque o texto diz assim: e além de eles estarem cheios de olhos, não descansavam nem de dia nem de noite. O que nos dá também uma reflexão, né, que traz para nós a questão da busca, da libertação, né, de tudo aquilo que nos prende. Então nós iniciamos amanhã aqui falando assim: está chovendo em Belo Horizonte, uma chuva considerável, e vocês vieram para o estudo. Vocês, todos nós, estamos aqui entrando nessa condição de não querer descansar. Não descansar. Não dá para vacilar. Temos que trabalhar mesmo. Pode até parecer que não tenha muito significado esse esforço, numa visão imediatista. Mas numa visão mais ampliada, um dia nós vamos olhar para trás e falar assim: poxa, como foi válido ter ido lá estudar o Apocalipse. Como é importante a gente abrir um livro em casa, por exemplo, para fazer uma leitura que nos ajude. Você está passando por um momento difícil, faz uma leitura que vai te jogar para cima. Você está assim, sem o que fazer, faz uma leitura para você ampliar o seu saber. A gente gasta tanto tempo com coisas que não... E de repente a vida está passando. Ou, mudando o aspecto, você está lá diante do desafio da sua casa. Um familiar que está doente. Ou alguém que precisa de uma conversa. Não descansa, não. Vai lá e faz. Porque é muito desagradável quando lá na frente a gente olha para trás e fala assim: puxa vida, eu podia ter feito e não fiz. Então aqui, esse descanso aqui, ele tem a ver com essa condição de sair da região de sofrimento em busca de uma região superior. Fala para nós um pouco do... O descanso, você já está dando a tônica aí do que nós vamos estudar nos próximos versículos. Que é a nova fase que se abre para a humanidade, a fase da regeneração. Então, não descansar é operar no bem, porque o Espírito opera sempre, de alguma forma. Emmanuel, por exemplo, comentando sobre trabalho, atividade, operação, num dos textos dos seus livros, vai dizer que nas regiões inferiores os espíritos agem. Ninguém consegue ficar parado. Quando nós estamos supostamente parados, a mente está em ação, pensando. Nós estamos irradiando sentimentos, emoções. Então a tônica aqui do que nós vamos estudar, que estamos estudando, é o descanso que advém da conquista das virtudes pela operação no bem. Então nós vamos operar sem cansaço.
Então nós temos, fazendo um gancho aqui com, por exemplo, que nós aprendemos quando estamos nos iniciando nos trabalhos espíritas, nas atividades, por exemplo, de educação mediúnica, que os espíritos sempre insistem muito conosco para que sejamos pontuais, sejamos assíduos, que é essa busca de nós superarmos o descanso do comodismo, ao qual o Beto se referiu aqui inicialmente brincando, quando se referiu à chuva, que nós temos aquela tendência de ficar em casa, no leito. Então essa mesma a busca do descanso do trabalho na casa espírita, por exemplo, para que essa dinâmica operacional de atividade do bem, ela seja continuada no nosso dia a dia, que é onde é necessário, que é fora do centro, que é no mundo, na sociedade. Que são aspectos, porque tudo isso que nós estamos falando aqui está implicitamente enovelado aqui nos versículos que vamos estudar, que nos falam da operação na sociedade, nos falam da própria massa humana e carece de amparo, de auxílio, de orientação, de compaixão, de misericórdia. Jesus, quando estava em meio a nós aqui, 2000 anos atrás, nós aprendemos com os espíritos, principalmente com Emmanuel, que a tônica de Jesus perante a massa era a compaixão. E hoje nós não vemos nos dirigentes humanos a compaixão pela massa. Não vemos isso. Por todas as propostas que nós temos visto serem elaboradas, com base no desenvolvimento econômico e social, elas não levam em consideração a compaixão e a misericórdia pela massa. Então esse trabalho de compaixão e misericórdia, já que ele não vem de cima para baixo, que deveria ser uma característica dos que detêm o poder e o domínio, então nós temos que exercitar de baixo para cima. Sem dúvida. Certo, Beto? E é o que a gente tem percebido e tem discutido aqui na casa de Kardec, nos estudos semanais. Parece que fica até repetitivo, mas cada dia nós precisamos da mesma lição. Porém, a cada dia estamos numa situação diferente. Então, nós temos aqui milhares de pessoas que acompanham esse trabalho que é feito aqui. Milhares. Esse trabalho aqui está sendo projetado para ficar durante o tempo necessário. Então, daqui a pouco a gente está desencarnando, aí nós vamos ter notícia que tem alguém assistindo o estudo do Apocalipse lá na Terra. Tomara a Deus que a gente fale assim, nossa, fizemos o que a gente pôde fazer. Agora, você imaginou a gente lá do lado de lá ter informação que nós deixamos para trás um rastro de treva? Então, o escrúpulo, a prudência, o cuidado, a ética, nós não podemos abrir mão, nós não podemos descansar com relação a ela. Nós temos visto aí pessoas, amigos, até conhecidos nossos, fazendo trabalhos em nome do Espiritismo, que você vê claramente que de Espiritismo não tem nada. No aspecto consolador, né, Beto? No aspecto consolador. E, doutrinariamente, equivocado. Causando confusão e desordem. Causando confusão e desordem. E vocês sabem que as trevas são atentas ao que a luz faz? Então as trevas acompanham o que a luz faz. Para pegar gancho, para pegar elementos, para se bastarem nas suas técnicas, nas suas táticas. É verdade. Então você está lá cuidando da sua irmã, que está precisando da ajuda sua, está arriscado ter espírito te observando para ver como é que você faz, porque amanhã vai tentar te derrubar. Você ajudava ela, mas você é vaidosa. Entendeu o recado? Certeiro?
Assim, a gente pega dos espíritos assim, ó, solto. Vaidades. Tem gente que pode estar assistindo o nosso trabalho aqui para amanhã jogar pedra. Não pode? Pode. Então, o Júlio falou de obsessão. As trevas são organizadas. Supostamente organizadas, né? As trevas não atacam sem projetos. E a treva, eu estou falando que ataca indivíduos, cada um de nós temos adversários, não querem o progresso. Da mesma sorte existe a treva que quer atacar trabalhos, quer atacar família. Então, por exemplo, quando você tem qualquer arquitetura para destruir uma família, essa arquitetura ela é trevosa. Não é verdade? Um exemplo, você tem uma novela que é assistida por milhões de pessoas. Essa novela fica incentivando o adultério, o tráfico de droga. Muitas vezes com discursos assim, mas nós temos que mostrar a realidade. Certo? Mas por trás, quais são os interesses? Ou, inadvertidamente, o que isso pode ocasionar? Eu não tenho necessidade nenhuma de assistir qualquer novela para saber como é que é o tráfico de droga. Isso os jornais já mostram. Agora, se eu tiver que optar por assistir uma novela, eu gostava muito das novelas antigamente, Janete Claire, o povo ri. Né? Eu vou lá naqueles canais lá do Record, né? Record, que tem aquelas novelas bíblicas. Eu vou para lá. Eu gosto. Qual de nós não gosta de uma novela, de uma história, de um romance? Faz bem para a alma, mas eu preciso de aprender a selecionar. Então, o que causa confusão, nós temos que aprender a descartar, sem medo. Porque as trevas, elas invadem a sua casa de várias maneiras. Então, você vê, por exemplo, o que acontece no nosso país, atualmente, é complicado. O presidente desse país, o assessor dele foi preso com mala de dinheiro. Agora ele foi lá no Supremo para pedir para aliviar. Por que ele quer que alivie? É porque a treva se conjuga com a treva para todo mundo ficar bem e ninguém incomodar ninguém. Porque a treva, por sintonia, ela tem vinculação uma com a outra. Entenderam o que eu quero dizer? Então deixa ele quietinho, porque pode ser que ele abra a boca. Ou porque eu me sinto compromissado com isso. Eu citei isso, pessoalizei, mas é só para a gente ter, com todo respeito, uma visão do que está acontecendo. Que Deus abençoe para que eles despertem. Porque já imaginaram o líder que chega no mundo espiritual, olha para trás e vai verificar que ele não operou com compaixão? Isso é grave. Um pai que chega do lado de lá e fala assim que ele não teve compaixão com o filho. O marido com a esposa com o marido, o irmão com o irmão. Isso é um processo complicado. Não é? Você está falando dos olhos, aí, das óticas. E tudo tem que ser revelado. E nós temos que identificar. O que está errado. Então, o que está errado na sua vida? Agora vamos trazer para o mundo íntimo, que é o que nos interessa. O que está errado? Se eu for falar, por exemplo, do assunto político, eu vou dizer assim, você está errado por ter escolhido sem conhecer. Então o erro está aqui. No assunto que eu levantei aqui, que é político. Tem muitas coisas que nós estamos respondendo porque fomos nós que definimos. Então o que a vida está dizendo? Por exemplo, já que o assunto é política, na próxima eleição, não tenha dó, não. Abra o olho. Abra o olho. Não descansa, não. Seja vigilante. Então, esses que estão denunciados, eles já tiveram a oportunidade deles. Vamos dar a oportunidade para outros. Pegaram aí? E não olhe para partido político. Não olhe para partido político, porque Kardec fala na Revista Espírita que em 1868, naquela palestra que ele fez no Dia dos Mortos, que nós mudamos de política de acordo com o nosso interesse. Nós mudamos de religião de acordo com o nosso interesse. Partido político é a mesma coisa. Você está ali, amanhã você vai para um outro. O indivíduo quer pensar no bem-estar dele. Então isso é muito sério, gente. A vida está passando.
Quantos anos que você tem? Não te contar não, tá? Quantos anos você tem? Qual que é o rastro? Olha para trás, veja o rastro. Veja o rastro. E vamos trabalhar incansavelmente, sem descansar. O Honório falou assim, lá atrás, no ano de 2000, sobre o não descansar. 2 aspectos. Não alcançaram a libertação do 7º dia ou se conquistaram. Operação sem cansaço na linha do amor. É a águia, espírito que não encontra repouso nas regiões de sofrimento. E o espírito superior que opera saindo da condição de mero religioso. Então nós precisamos sair dessa condição de meros religiosos. O que é o mero religioso? Qual? Apatia. Mercado. O religioso fala assim, na hora que apertar, que o calo começar a doer dentro do sapato, eu vou lá. Isso é um mero religioso. Ou então, aquele que está, talvez, lutando até para facilitar para que as pessoas tenham acesso às coisas boas, ele não está preocupado em se transformar. Então é um mero religioso. Então nós não podemos fazer mercado com Deus. Quer dizer, poder você até pode, mas pode saber de uma coisa, ele não vai entrar nesse mercado seu não. Eu vou lá porque eu preciso ficar livre do obsessor. Isso é mercado, não é? Uhum. Eu vou lá porque a situação está difícil. Então tá, então vem. Aí você vem. Aí os espíritos veem que você está com boa intenção, que você quer livrar do problema, eles podem até ajudar. Mas depois que a barra limpa, perna para quem te tem. Então, na realidade, você foi um mercado. Você não estava em busca de uma elevação espiritual, você não estava de verdade querendo promover uma alteração na sua vida, você estava simplesmente querendo pensar apenas nas suas próprias questões. Então imagine há quanto tempo nós estamos fazendo isso. Isso é um processo de repetição. Então aqui o não descansar é no sentido de não descanse de fazer o bem. Que o bem é a alavanca da vitória. Não é? E é o interessante, porque agora nós vamos falar que não é descansar nem de dia nem de noite. Capacidade de operação adequada, tanto de dia quanto durante o sono. Nós falamos isso aqui semana passada. Como é que está seus sonos? O sono é o momento em que você se desvincula do corpo físico, não é? Seu espírito. Como é que está seus sonos? O que você anda fazendo aí nas madrugadas da vida? Você está trabalhando? Na hora que você vai fazer a sua prece para dormir, o que você pede? Né? O que você pede? Você pede para ir para as regiões, para ficar sentadinho lá na rede, deitado na rede, ou você está saindo do corpo para trabalhar? Tem dramas que você resolve do lado de lá, viu? Tem situações que aqui na Terra você não consegue resolver, não sabia disso? Aí você faz uma prece, você quer conversar com o indivíduo, não consegue, ele não abre. Aí você faz uma prece, Senhor, quem sabe eu não possa encontrar com ele e a gente já não começa a desembolar essa conversa. Já aconteceu com vocês? De repente viver uma experiência, no dia seguinte, pessoal, eu sonhei com fulano. Aí lá de manhã, de tarde, ou alguns dias depois, o fulano te procura. Aí você diz, engraçado, eu sonhei. E vem, através desse encontro, um encaminhamento diferente para um drama. Ou seja, no plano espiritual, você operou e as respostas estão vindo. Não é? Isso é complicado. Nós que estamos aqui, sem muito tempo de respirar, né, Júlio? Porque nós abraçamos a doutrina espírita. Então, assim, doutrina espírita para nós é a mesma coisa, no bom sentido, do alimento, do arroz com feijão. Mineiro não fica sem arroz com feijão, não fica? Eu não. Arrozinho com feijão. Angu. Agora com frio dá um anguzinho, dá um quiabinho. Quiabo, franguinho, quiabo. Franguinho com quiabo. Doutrina espírita é o arroz com feijão para a gente. Todo dia, toda hora. O Júlio me liga e fala, Júlio, conversa pouco hoje. Mas nós vamos falar de doutrina espírita, né, Júlio? Porque eu falo conversa pouco, se deixar eu e ele ficamos no telefone horas e horas falando do que está lá, que o Kardec falou, falando de doutrina. Mas depois que a gente termina, eu falo assim, e agora? Qual que é a tarefa? Não é assim? Porque a gente não fica só parlando, só filosofando. Não tem sentido.
Como é que foi lá na sua reunião mediúnica? Eu atendi uma entidade assim. Engraçado, eu também atendi uma entidade aí com essa mesma demanda de trabalho. É sim. Né? Eu particularmente, estou trabalhando profissionalmente, de repente alguém me manda mensagem em apuro, eu tenho que encontrar um momento para socorrer essa pessoa, mesmo que seja até de uma forma muito superficial. Ou seja, nós não vamos fazer espiritismo só dentro do centro. O espiritismo é toda hora. Pegaram aí sobre a questão do descanso? Agora é óbvio que eu tenho que ganhar o leitinho dos neném lá em casa, né? Cada neném, cada galalão. Bitelo. Se eu não ganhar um leitinho desse, como é que eu fico? Mas, ou seja, na hora, primeiro a obrigação, o Chico falava muito isso, primeiro a obrigação, depois a devoção. Primeiro você tem que cumprir suas tarefas. Se você não for fazer o arroz com o feijão lá, com o anguzinho, não vai ter almoço. Nós estamos aqui idealizando o almoço, mas alguém tem que fazer, não é verdade? Agora, na hora que tu estiver distribuindo o arroz com feijão, você vai falar de fraternidade, você pode falar de espiritualidade, você pode dialogar no sentido de incentivar alguém. Isso é espiritualidade. Você não vai falar de espiritismo com quem não está pronto. Mas você vai trazer lições de vida no sentido de jogar a pessoa para cima. Isso é espiritualidade. Não é verdade? Então, não descansar, nem de dia nem de noite. Trabalhar tanto de dia quanto de noite, no sentido de estar aberto para o trabalho em todos os momentos. Nós não estávamos falando sobre uma circunstância? Nós estamos lançando um trabalho, vou contar para eles rapidinho. Nós estamos lançando um trabalho que vai vir para ajudar muita gente. E é uma história muito complexa. Então, antes dessa história virar público, nós já estamos trabalhando em cima dessa história, porque está atraindo espíritos que têm a ver com essa história. E espíritos muito necessitados, espíritos suicidas, etc. E como é que a gente vai lidar com isso? Não é fácil, não. Não é simples, não. Tem muita gente, por conta dessa história, já teve gente que foi para a cama. Não é? Porque mediunicamente, se lidar com forças deletérias, é complexo, gente. Não pense vocês que o negócio aqui é só essa fachada, não é? Tem câmera ali, nós estamos fazendo estudo, livros. Espiritismo não é só isso, não. Esse aqui é um projeto de divulgação espírita. Mas o espiritismo, na verdade, é de construção interior. É de um trabalho permanente. E quanto mais tu envolver, quanto mais tu aprofundar, por amor, tá? Por amor. O Senhor vai falar assim, opa, ele está levantando o dedo, vamos dar serviço? Né, Dora? O Senhor vai dar serviço, de acordo com a sua entrega, de acordo com o seu compromisso. Ele não vai colocar uma cruz que tu não possa carregar. Você que falou que quer. Agora, é prazeroso demais. Ontem eu falei para o meu filho, hoje eu estou num desabafo aqui total, né? Ontem eu falei para o meu filho, disse, olha, tirando a família, nada nesse mundo para mim é tão importante quanto a doutrina espírita. Então eu falei para ele, se você vier a ser espírita, não entra para fazer mais ou menos, não. Entra para fazer direito. Isso era até um pensamento do Ayrton Senna, né? O Senna falava isso, para fazer comum eu não faço. Se é para fazer, vamos fazer especial. E para fazer de uma forma diferente, tu tem que se preparar, você tem que se dedicar. E você pode. Todos podemos. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui, porque foi Jesus quem nos chamou. E Ele nos chamou não na hora que a gente estava na boa, não. Ele chamou quando nós fomos procurar Ele, e geralmente a gente vai procurar Ele debaixo da dor. É de noite. É de noite, né? De noite. De dia aí. Aí você me fez lembrar de quem? Nicodemos. Fala do Nicodemos. Nicodemos foi aquele episódio célebre de João, capítulo 3. Ele não teve a coragem de buscar Jesus durante o dia. Foi buscá-lo à noite. Então, a noite é o tempo da aferição, o tempo da dificuldade. E o dia é o tempo da luz plena. O Espiritismo é um dia, claro, para nós.
Nós deveríamos estar aqui na encarnação, muitas vezes, na noite, no leito de dor, sob a expiação. Mas nós rogamos no mundo espiritual a misericórdia e estamos hoje num dia extraordinário que a doutrina espírita aponta. Então, a doutrina espírita é um campo de trabalho, é um dia de trabalho, e se abre para nós em que a luz está plena, os ensinamentos eloquentes e colocados de maneira muito clara para nós, explicando o que Jesus nos propõe para que nós possamos nos inserir no mundo, na sociedade, como alguém que vai fazer a diferença. Não é salvando o mundo como super-homem, não. É no dia a dia, fazendo diferente do que temos visto. Então, é operar na noite. Então, à noite, nós estamos... Quem aqui não tem problemas? Dificuldades, dramas? Então, é operar mesmo em meio às dificuldades, os dramas. Como o Chico Xavier dizia muito, né? Sorri para o próximo e chora sozinho dentro de casa, porque é isso que nós precisamos fazer. O mundo já está cheio de muita dor, de muito sofrimento, de muitos dramas, e nós, com esse manancial que nós temos, que é o Espiritismo, não podemos perder tempo com as complicações, não. Nós temos falado aqui muito de desordem, confusão e desordem. Nós encontramos nas palavras de Allan Kardec, tanto na Gênese quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos que causam confusão e desordem vão... Nós estamos falando de asa aqui, eles vão voar para outros mundos. Porque o que é confusão e desordem aqui, em certos mundos, é maná que cai do céu. É verdade. Você pega, por exemplo, no ambiente do centro espírita. É muito fácil entender isso. Está lá o grupo trabalhando, na maior harmonia. Aí, de repente, um membro desse grupo começa a abrir brecha e entrar em sintonia com as complicações. É natural que essa pessoa comece a trazer para dentro do grupo as complicações. Daqui a pouco eu não falei do Nicodemos, né? Mas deixa o Nicodemos quieto. É mesmo, hein? Mas deixa ele quieto. Ele foi de noite, ele podia ter ido de dia. Pois é, o Nicodemo foi de noite. Por que ele foi de noite? Por causa da complicação. Nicodemos era um doutor da lei. Ele entrou na sintonia de Jesus. Tanto que ele fala para Jesus. Ele chama ele de mestre. E o senhor tem autoridade, porque para fazer o que o senhor faz não é qualquer um, não é qualquer profeta, não é qualquer médium, não. Aí Jesus fala para ele assim: bom seria se tivesse vindo de dia, na luz do dia. Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? Para ninguém ver. Ele foi escondido. Complicação. Não é? Então, você pode ir à noite para fazer luz, como você pode ir à noite para manter a complicação, que a luz do dia não se faz. Então, certo. Ajustou Nicodemos, né? Então, o indivíduo começa a criar uma situação difícil. O que acontece? Se o grupo não tiver unido, fechado, nos princípios que devem nortear os trabalhos espiritistas, pautado na disciplina, não é? No comprometimento e no amor, se o grupo estiver bem, essa pessoa tende também a ser atendida, né? Se ela estiver disposta a ser atendida. Como nós atendemos os desencarnados. Mas se a pessoa não estiver disposta, não adianta. O que vai acontecer com essa pessoa? Se o grupo estiver bem. Essa pessoa, com o passar do tempo, ela vai saindo da sintonia, até ela despregar. Acabou o time dela. Ela vai ter que viver outras experiências. É o que o Júlio acabou de falar. Não é? Se você não voa dentro de um plano, de um trabalho que vai te julgar para cima, você pode voar como o abutre. Você tem a águia e tem o abutre. Sim. O corvo. Né? Você pode passar a voar em busca de uma alimentação que vai te manter de alguma sorte, né? Mas não vai te libertar conforme o Evangelho propõe.
para buscarmos uma alimentação sadia, elevada. Então Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Olha que extraordinário. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, empreender, buscar uma alimentação que vai te fazer bem, é fazer a vontade de Deus. Então, você não estará sendo um mero religioso. Você estará operando a religiosidade essencial, que é fazer o bem. Ponto. Não é vestir roupa, virar santo, não é cheio de prática externa. Por mais que isso ajude a milhões de pessoas. No nosso caso, isso não atende mais. Porque você vai fazer e depois você vai verificar que não teve validade, porque você fez para fora e o negócio é realizar para dentro. Júlio? Mesmo porque esse sistema aí, que você está diferenciando bem, não tem resolvido o problema do mundo. Uhum. Quantos... Você citou a ética aí no meio político. Se nós formos fazer um levantamento, todos aqueles políticos lá foram batizados em uma ou outra religião. Sem dúvida. Mas o que eles estão fazendo? Sem dúvida. Então, é a mesma coisa nós que viemos para a religião e falamos assim, o sangue de Jesus tem poder, agora eu sou cristão, fui batizado. Termina o culto, chega lá fora. Está agredindo do mesmo jeito. Volta a ser ave de rapina como sempre foi. Entenderam? Então, a ideia é a transformação. Então, é transformar, é começar nas mínimas coisas. No jeito de se falar, é o filme que você assiste, né? É a maneira com que você entra dentro de um ônibus, o jeito que você cede o lugar para alguém ou não cede. Não é? Você já experimentou dar bom dia para um motorista do ônibus, quando você está entrando? Vocês já viram a reação? Né? Tem uns que são mais travados, mas... Poxa, eu já vi tanta reação legal. O cara está ali, centenas e centenas de pessoas entram, ele é um robô. Ele é igualzinho o volante do ônibus, né? Ou seja, ele é uma peça. Não. Ele é uma coisa. Não, ele é um ser humano. Prática do bem é isso, gente. A gente acha que a prática do bem é só o mecanismo exterior, né? De dar moeda, embora isso possa ajudar também. Eu preciso só de acelerar. Vamos acelerar. Porque senão a gente não caminha. O texto diz assim, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então nós vamos encontrar aqui o Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. O Honório, lá atrás, o nosso querido amigo Honório Abreu, ele foi inspirado a trazer uma reflexão sobre Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui nós estamos vendo a redenção de Pedro. Ou seja, fazendo uma associação histórica, quando você pronuncia o santo, santo, o santo aqui é a confirmação. Né? Confirmação da fidelidade, do comprometimento. Então é santo 3 vezes. Não é santo e depois arrepende, não. É santo, santo, santo. Lá atrás, Pedro negou 3 vezes. Então nós temos esse movimento de negar e temos esse movimento de afirmar. Pegaram aí? Como é que o Apocalipse abre para a gente? Não é? Então, a santificação é a meta. E o apostolado é o fim. Por que a santificação é a meta? Santificar na verdade. A meta tem que ser a verdade. E a verdade vai trazer para nós o comprometimento com o apostolado. O que é o apostolado? Vivência. Vivência. Não adianta falar, tem que viver. Não é isso? O Todo-Poderoso, não é? Dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor Supremo do Universo. Não é? É o reconhecimento, é a filiação, não é? É o reconhecimento da importância do Pai. Exato. Não é isso? Sim. Vamos lá. E
honrar, né? Honrar pai e mãe. Isso tem uma expressão interna, porque vai se refletir no estado de espírito. Então, o Todo-Poderoso, na verdade, é o estado de espírito em formação, porque vós sois deuses. Nós temos que entender que Deus, o Espiritismo revela que Deus não exerce ação direta na matéria. Quem exerce ação direta na matéria são os espíritos encarnados, preferencialmente, e os desencarnados por meio dos seus médiums, seus instrumentos, seus intermediários, com base na mente, no pensamento. Então eu tenho um sistema em que o pensamento atrai, e eu tenho o sistema em que eu vou expressar o que eu estou atraindo pelo pensamento no dia a dia, no plano da experiência humana. Então o desafio é a nossa sintonização com o Todo-Poderoso que nos foi revelado, o Todo-Poderoso legítimo, que nos foi revelado, fazendo um gancho com Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 1, item 5, com os homens predispostos que em nosso meio encarnam para nos demonstrar a verdade divina, cuja vivência da verdade vai levar à santificação. Então nós temos que ter olhos de identificar quais são os elementos predispostos que vêm em nome de Deus. Porque esses irmãos nossos que nos trazem as revelações do plano mais alto, Kardec faz uma explanação brilhante em A Gênese, no item 5 lá. O homem pode evoluir pela força das coisas, porque o progresso por si só ele é autossuficiente, senão Deus seria ineficiente. Mas Deus nos envia os elementos que já alcançaram um patamar mais elevado para acelerar o processo de evolução e tornar esse processo de santificação e apostolado menos doloroso para nós. Vamos para o versículo 9. Porque isso vai desaguar no versículo 9. Então faz a leitura dele já. Estou dizendo isso? Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Esse é o sistema que deve começar a vigorar nos nossos corações na regeneração. Porque quando nós estudamos, muitas vezes nós estudamos ou lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 3, que nos fala dos mundos regeneradores, que é um capítulo praticamente todo ele de Santo Agostinho, no item 17, quando Santo Agostinho nos fala dos mundos regeneradores, ele enfatizando que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e prova e os mundos felizes, e que nos mundos regeneradores o espírito penitente encontra a calma e o repouso acaba de se depurar. Ele vai dizer também que nos mundos regeneradores, em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Então aqui é o processo em que os animais, né, quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ou seja, é a nossa saída dos instintos primários e a entrada no novo processo de regeneração. Porque a nossa manutenção nos instintos primários, que simbolizam as paixões, o orgulho, o egoísmo, fazendo uma alusão ao quadrado que temos estudado aqui, Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida, o orgulho, egoísmo, vaidade e a cobiça formam um quadrado de enquistamentos morais do sentimento, cuja base são os instintos. Mas essa base é para nos projetar para cima. Então o espírito penitente encontra a calma e o repouso
e acaba por se depurar. Então nós vemos que ele está nos dizendo o seguinte: olha, gente, ninguém precisa de se depurar pela expiação, pelo sofrimento. Vamos nos arrepender, vamos evitar confusão e desordem, vamos nos adequar aos ensinamentos do Todo-Poderoso, que Jesus nos traz com firmeza e com sacrifício, e vamos entrar na linha da santificação natural, porque assim nós vamos nos transformar e transformar o mundo. Interessante aqui que nós temos aqui assentado sobre o trono, nesse versículo 9, porque os animais davam glória, honra, ação de graça, ao que estava sentado sobre o trono. Então, só lembrando, o trono, nós já estudamos aqui. O trono é o centro do interesse que está assentando o comando do sistema, o plano de irradiador da luz para os astros. Então, o trono é onde está assentado os nossos interesses. Quantos pés tem um trono? 4 pés. 4 pés. Então, o 4 representando lembra as 4 patas do animal? Né, do touro? Então, é o assentamento no trabalho da terra. Então, vamos lembrar dos animais, porque aqui está se referindo ainda aos animais. Então, a águia, o leão, o homem e o touro. Então, esse número 4 aqui, ele é importante para a gente relembrar. Porque nós vamos falar daqui a pouco, e tem que ser hoje, dos 24 anciões, nós vamos verificar que os 24 anciões, na realidade, eles representam esse símbolo da reencarnação multiplicado por 6. 6 asas dos animais. Sim. Que nós falamos aqui semana passada. E o 6 representa o último estágio para a gente completar o 7º, que é a conquista, que é o processo da evolução espiritual. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui esses 4 animais dando honra e glória. E essa honra e glória é de acordo com a posição espiritual de cada um e da massa e da coletividade. Então, se a gente for avaliar a humanidade atual dá honra e glória a Deus. Porque a humanidade atual está lutando para vencer os instintos. Então, quando você vê um movimento social que quer promover o equilíbrio da natureza, não é? Eles estão dando honra e glória dentro do que da posição espiritual que eles já atingiram, certinho? Certo. Quando você vê um movimento, por exemplo, de uma reunião numa escola com professores que estão discutindo como que eles vão adotar um ensino, é um movimento social positivo. Né? Quando nós estamos aqui conversando sobre o mundo regenerado, nós estamos dando honra e glória dentro da nossa proposta de vida. Agora, nós sabemos que existe a contrapartida, né? Essa contrapartida da nossa instintividade que ainda nos vincula a esses animais. Então, a nossa atual posição é uma posição ainda que tem o lado positivo e o lado negativo. Nós somos contraditórios. Nós não damos honra e glória permanentemente. Vou dar um exemplo. O André Luiz diz que o ser humano na Terra ele consegue manter no máximo 5 minutos de conversa edificante. 5 minutos. Então, se você quiser avaliar como que nós estamos espiritualmente, senta com alguém e converse por 1 hora. Mas entra na conversa assim, nós vamos conversar só sobre coisas edificantes. Daqui a 5 minutos o assunto toma outro rumo e vai voltar para os planos da inferioridade. Então nós estamos trabalhando de sorte que nós vamos aumentar de 5 para 10 minutos. Depois para 15 minutos. E isso não acontece simplesmente porque você toma uma decisão e a partir de agora eu só falo coisa edificante. Não é. Porque você não vai ter fôlego. Daqui a pouco, nós estamos aqui falando de espiritualidade. Se deixar, né, se a gente perder o foco aqui, daqui a pouco nós estamos falando de política.
Daqui a pouco nós estamos falando de futebol. É. Daqui a pouco nós estamos falando disso ou daquilo. São assuntos importantes? São importantes dentro do trono que você está definindo como centro do seu interesse. Deu aí? Então, muitas vezes você tem vários tronos, 24 tronos, né? 24. Tá bom? A amplitude do mundo aberta para todos, né? Todos. Porque na regeneração, só um adendozinho rápido, Vai lá. todas as portas se abrem. Por isso que está tudo sendo... tudo que a gente não concorda vai acabar sendo permitido. Mas nós não podemos entrar. Sem dúvida alguma. Você falou tudo. Cada hora você tem uma notícia estarrecedora, não é? Assuntos complicados. O que ele está dizendo? Que nós estamos num período que o que antes era proibido vai vir à tona. Comportamentos esdrúxulos, ideologias primitivas, tudo isso está acontecendo. Quem não tem uma visão do Apocalipse, não estuda a doutrina espírita, está em pânico. Aproveitadores estão ganhando dinheiro, escrevendo livros. O que tem de livro aí sobre o Apocalipse aí, isso é de aproveitador, que quer trabalhar em cima do medo das pessoas, quer trabalhar em cima do misticismo, da ignorância do povo. Então, no meio espírita, nós temos movimentos trevosos que nós, espíritas, precisamos estar muito atentos. Tudo é para desviar o foco. Aí, em contrapartida, você vê no movimento espírita, e eu fico extremamente feliz, porque eu vejo esses movimentos com muito mais força para a gente estudar Kardec, para a gente voltar para as bases, para a gente estudar a história do espiritismo, enaltecendo os grandes vultos, aqueles que deram exemplos. Por quê? Se você vai para a base, para as raízes, e para a história, você vai ver o que significa desvio. Então, por exemplo, quando eu elejo um mito, despontou um expositor espírita. Vamos falar de uma coisa que é muito atual, que agora é a época dos expositores espíritas. Nós deixamos de trabalhar com aquela época de um espiritismo coletivo. Mas tudo tem as suas explicações. Aí desponta um expositor espírita. Aí, como tem internet, e quando o indivíduo é perspicaz e tem pessoas ao lado que são profissionais, aí começa a divulgar a imagem do indivíduo. Daqui a pouco o indivíduo vira um Deus. Ele vira um Deus, seguido por multidão. E ele nada mais é do que um intérprete. Expositor espírita é intérprete. Ele está pegando um texto e interpretando. Certo? O expositor que está afinado com a doutrina espírita, com o pensamento de Kardec, ele vai estar propondo que as pessoas estudem. E para que as pessoas não se veiculem a ele. Então tem gente que fala assim, é muito comum, nós temos redes sociais. Eu vou numa casa espírita aí eu escuto demais isso. Oh, eu sou seu seguidor. A primeira coisa que eu falo, com jeitinho, assim, meu amigo, beleza, como é que é seu nome? Papapá. Aí na hora que ele abre a brecha, eu brinco com ele. Assim, aqui, só posso te pedir uma coisa? Nunca mais pronuncie isso. O quê? Você falou que você é meu seguidor? No Twitter, eu falei assim, primeira coisa, eu não tenho Twitter pessoal. Eu não tenho Facebook de nome Carlos Alberto. Eu sou antiquado. Porque o trabalho que a gente faz é que você possa seguir Jesus. Para que você possa seguir o Evangelho. Para que você possa estudar a doutrina espírita. Então, isto é um grande desvio. E que conspurca, que adultera o que é a legítima doutrina espírita. Então, Jesus não quis ter seguidores. Essa história de seguir Jesus, né, ela é didática que ele propõe. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Ele está falando para você segui-lo em marcha. É seguir o exemplo dele, para que você construa o seu caminho, Gerson.
para que você adquira autonomia, para que você faça luz. Porque quando tu fizer luz, você não anda em treva. Essa é uma mensagem do Emmanuel. Uma mensagem do Emmanuel. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. É a última lição. 180. 180. Façamos nossa luz. Olha o Emmanuel. Façamos nossa luz. Eu não vou ler o texto todo, mas ele traz Jesus assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha o que o Emmanuel fala no final do texto. Nossa necessidade básica é de luz própria. Luz própria. De esclarecimento íntimo. De autoeducação. De conversão substancial do eu, ao reino de Deus. Como é que você vai converter o eu ao reino de Deus? Aprendendo a calar e a ouvir e fazer o que o reino propõe. Aí ele conclui dizendo: podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. E essa luz aí não é a luz do conhecimento, não, né? É a luz que... do amor. É porque quando... Só um parênteses rápido, Beto. Quando nós vemos um espírito iluminado, os médiuns videntes, todo mundo... Bezerra iluminado. Aquela luz ali, aquela luz, ela tem um significado. Aquela luz ali é fruto de esforço, de suor, de trabalho, de virtude. Não é luz intelectual, não. Então, luz é virtude. Então, às vezes, nós estamos fazendo uma pregação, uma palestra e tudo, mas o elemento que está varrendo a rua de noite ali, o gari, naquele momento está com mais luz do que o orador que está fazendo a explanação. Eu li o final, na realidade, o que a gente queria passar era isso aqui. Está no meio do texto. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Visto pelos mensageiros divinos se você não fizer luz. Então, se você quiser ser visto pelos mensageiros divinos, você tem que fazer luz. É isso que o Emmanuel está dizendo. Fica no meio da massa, né, Beto? Porque se você estiver no meio da massa, você não vai fazer luz. Você está fazendo o que a massa faz. É comum. Aí ele diz assim: os mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Mas isso aqui: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Aí o Emmanuel traz uma frase que para mim é a mais extraordinária desse texto. E está no contexto que eu falei aqui sobre desvios doutrinários de você ficar seguindo os outros. Ele diz assim: é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. É possível marchar valendo da luz do outro. Todavia, sem claridade que não seja própria, padeceremos constantes ameaças de queda. Você pode até agarrar com o indivíduo, né? Assim na gíria que fala: vou agarrar com você aqui porque você é iluminado, você é inteligente, você tem dinheiro, você tem isso, você tem aquilo. Chegar-se-á o tempo que ele foi para o outro lado e você vai ficar sozinho. Você não pode valer. A sua evolução não pode se apoiar na aquisição do outro. Ou então, se eu cair, você vem junto.
Porque muitas vezes nós identificamos uma luz que é lusco-fusco. Médio, quantos médios em sessão mediúnica falam assim, eu estou vendo um espírito iluminado. Nossa, uma luz. Eu vou dizer, é. Aproxima-se dessa luz. Como é que é essa luz? É uma luz muito quente. Como é que é essa luz? É uma luz muito fria. Quero te dizer o seguinte, você está sendo enganado por um gaiato do mundo espiritual que está acendendo uma luz intelectual, né? Uma luz de acordo com a vontade dele, mas não é luz própria. Porque os espíritos superiores não acendem luz assim para cegar os outros. Eles não têm necessidade de demonstrar luz. Por sinal, eles apagam a luz. Jesus, o momento que foi visto como com a sua luminiscência, foi quando ele se transfigurou no Tabor. Fora isso, ele era um homem comum. Ele apagou a luz dele, porque se ele ficasse... Imaginou ele com aquela luz toda diante da multidão? A pessoa ia ficar assim, o que é aquilo? Se você imaginasse se os espíritos se materializassem aqui nas sessões mediúnicas, eu costumo brincar dizendo, vinha caravanas do interior e das capitais para a FEAC. Vamos lá que a Sheila vai materializar, Meimei, daqui a pouco o Emmanuel, em uma sessão pública, imaginem aqui, tira Júlio, tira Carlos Alberto, o Emmanuel que vai lá hoje, minha filha, você não tem noção do tanto de mulher que vai ficar apaixonada com o Emmanuel. Só para brincar com vocês, hein? Ou quantos homens vão ficar... Eu tenho que jogar do outro lado também. Né? Vão ficar apaixonados com a Meimei, etc. Vão ficar apaixonados com o quê? Com vaidade? Com uma luz que não é a proposta deles? Então o que eles fazem? Eles desligam os holofotes íntimos. Né? E eles trabalham aqui. Você está aqui assistindo a reunião pública, o Emmanuel está aqui. Costuma estar com a mão na sua ferida. De repente está diminuindo até o cálculo. Você não sabe. Quantas cirurgias espirituais que a gente vê durante as reuniões públicas? O indivíduo nem precisa de entrar na cabine de passe. Eu já vi cirurgia de câncer, retirada de tumor de um cérebro, numa palestra pública. O indivíduo está lá assistindo. De repente ele, pum, apagou. Aí eu falei assim, uai, por que ele dormiu? E eu estou falando, por que ele dormiu? Aí daqui a pouco eu estou vendo uma equipe rasgando, fazendo a incisão lá no cérebro dele, tirando um tumor. Entendeu? Então tudo é merecimento. Tudo é a vontade, é a bondade, é a compaixão. Tudo isso envolve. Agora o espírito não vai para diante da câmera para fazer isso, porque ele sabe que vai ficar um monte de admiradores e depois que terminar a reunião, você viu? Ouviu o quê? Será que foi verdade? Isso Arnaldo Rocha nos contava. Arnaldo Rocha assistiu espírito materializado do lado de Chico, de Peixotinho, quantas vezes? Ele falou assim, Carlos Alberto, o que eu vi de gente diante dos espíritos materializados e depois de terminada a reunião eles falaram assim, mas será que foi mesmo? Por isso que o Emmanuel interrompeu. Falou, acabou, isso aqui é jardim de infância. O médium tem que materializar, é o livro. Não é fenômeno para ficar alimentando vaidades ou curiosidades. Porque este que hoje aplaude é o mesmo que vai jogar a pedra amanhã. Fiz-me claro? Então o trabalho é da sutilidade. O nosso tema de hoje, os 24 anciões, Júlio. Fala aí um pouco deles aí. Então vamos lá, versículo 10º. Nós temos 20 minutos apenas. Não é 24 minutos, não? 24 minutos, você já puxou 4. Leia o versículo para nós. Versículo 10. O próprio versículo, o número 10, já é sugestivo, né? 10, Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo uma verdade implantada no íntimo.
Vou dar uma pincelada rápida aqui. Prostravam-se diante do trono é a humildade. O Beto falou aí da projeção do eu, em que Emmanuel é mestre nesses assuntos, e no Pensamento de Vida ele vai dizer que a humildade é atributo de Deus no reino do eu. Então, se alguém quer saber como deixar de projetar a si mesmo e projetar Deus, é só de implantar humildade no coração, que é atributo de Deus no reino do eu. Então eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, que é o sistema natural de nós nos sermos obedientes ao que comanda a nossa mentalidade. A gente se prostra. É um fenômeno sutil, interno. Então nós temos que eleger a Deus como as diretrizes divinas como o sistema que nós temos que vivenciar no mundo, né? E lançavam as suas coroas. Então nós recebemos uma coroa de espírita, por exemplo, materializada nos 5 livros que Allan Kardec brilhantemente elaborou para nós. Recebemos essa coroa. Então essas coroas vão ser lançadas para o próximo, preferencialmente, pelo que nós já temos dito e repetido aqui várias vezes, pelas ações, pensamentos, palavras e ações. O pensamento conectado com o alto, no sistema natural de adoração, a oração natural, que é o cultivo de pensamentos nobres, como nós já vimos aqui o Beto falando, o professor que está ali, os professores reunidos planejando uma aula para beneficiar um grupo de alunos estão em oração natural. Políticos que estejam envolvidos em processos de beneficiar o povo legitimamente, sem considerarem seus próprios interesses, estão em oração natural. Para nós sairmos do misticismo. Então é assim que eu vou lançar a coroa diante do trono. Porque como é que Deus vai exercer ação na matéria se ele não exerce ação direta na matéria? Por nós. Nós é que temos que ser seus intérpretes no mundo. Agir em seu nome. Então acreditar no Evangelho. Acreditar no Evangelho não é acreditar que Jesus é o Messias, é o condutor, que nós vamos nos ajoelhar perante ele, não. É vivenciar no dia a dia como sistema interno de vida o que ele nos traz. Porque aí eu vou descobrir que é verdade. No processo, no caminho eu vou desenvolver a luz, eu vou desenvolver o meu sistema interior transformado e eu vou descobrir que é verdade. Pela vivência. Não porque eu me ajoelhei diante de Jesus, porque Jesus não quer isso de nós, não. Que nós nos ajoelhemos, não, Ele quer que nós estejamos no mundo multiplicando as sementes, multiplicando o pão, distribuindo o pão. Certo, Beto? Então vamos lembrar o seguinte. Então o texto está falando de 24 anciões que se prostraram diante do trono. Não é isso? Por que 24? Lembram que nós falamos na última semana sobre o 12 como símbolo, o símbolo da universalidade? Não é? É a unidade aberta. É a unidade aberta. Não é? É 1 mais 2. O que é a unidade? Deus, Criador. Dualidade. Não é? A dualidade são as forças contrárias que se completam. Macho, fêmea, dia e noite. O texto estava falando que é necessário ter olhos de ver, trabalhar incansavelmente dia e noite. Trabalhar com o fluxo, com o refluxo. Toda ação traz consigo uma reação. O positivo, o negativo. Jesus, quando formou o colégio apostolar, ele formou um colégio de 12, não foi? Depois o que ele fez? Mateus, no capítulo 10º,
temos um texto intitulado A Missão dos 12 Discípulos. Então, o que ele fez? Ele mandou que os 12 se dividissem em duplas. Aí ele diz assim: vade de 2, pregai a boa nova. Então ele formou 6 duplas. 6 duplas de 2. Olha para vocês verem como que esses números aqui, eles não são por acaso. Existe toda uma arquitetura cósmica, espiritual nas Escrituras. Então, nós temos um trabalho que devemos realizar na nossa intimidade com essa dualidade que nós trazemos, com a razão, o sentimento, o ativo, o passivo. E nós precisamos de sair para pregar a boa nova. Ou seja, sair para o mundo para colocar em prática boa nova, o que eu quero abraçar como uma nova vida. E o interessante porque, saindo um pouco dessa linha do que a gente está abordando no Apocalipse, mas voltando à questão histórica, estas 6 duplas de discípulos saíram e cada uma dessa dupla trouxeram consigo 10. Então, mais 10. Então, o que aconteceu com cada dupla? Formou um time de 12. E 12 vezes 6, quanto que dá? Quanto que é 12 vezes 6, Dora? Lembra que nós vamos encontrar no Evangelho os 72? Os 72 discípulos foi o resultado do trabalho de cada dupla que saiu e trouxe consigo mais 10. Aí nós vamos encontrar esses 72 aqui recebendo de Jesus uma nova missão. Então eles se dividiram em duplas e saíram para trazer mais 10 cada dupla. Aí nós vamos encontrar lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a lição intitulada Os 500 da Galileia. Esse número aqui é só para... tem as quebradas aqui, mas é só para a gente entender. E foi para 500 que Jesus volta do mundo espiritual. Ele se apresenta para 500 pessoas. E esse grupo de 500 aqui, no dizer de Humberto de Campos, eram os sofredores que Jesus atendeu. Os leprosos, as viúvas, as pessoas sofridas, que estavam sentindo saudades de Jesus. Estava fazendo falta, porque ele tinha morrido. Ele tinha partido para o mundo espiritual. Então, e Jesus tinha prometido que voltaria. Então ele volta e se materializa. Nós falamos do fenômeno da materialização. Ele se materializa diante destes 500. E ali ele passa a última instrução, que ele iria ascender para o Pai, né? Ou seja, ele sairia daquele contexto em tese, e estes 500 seriam os semeadores da palavra dele ao longo dos tempos. Então vocês imaginam o seguinte: cada um desses 500 se dividindo em duplas. O efeito multiplicador disso aí. Então nós estamos aqui na casa de Kardec. Hoje nós estamos aqui na casa de Kardec como um resultado de um trabalho que foi feito lá atrás e que vai se multiplicando. Então, quando nós terminarmos aqui, vocês vão sair daqui, em duplas, ou levando na intimidade os potenciais que são duplos, que são forças que se conjugam, razão e sentimento, por exemplo, e vão sair para semear. Então vocês estarão formando um novo colégio apostólico. Isso é muito bonito. E cada vez que você sair para formar uma nova escola, você vai estar resolvendo os seus problemas. Você vai estar cuidando de você mesmo. Ou seja, você estará trabalhando, reverenciando os 24 anciões, que são os anciões, aqueles espíritos que já atingiram um grau
supremo de evolução e que, como guardiões, eles auxiliam no processo de organização planetária. Eu gostaria de ouvir a Denise. Denise, como é que está o chat aí? Nosso tempo está caminhando. Bom, nós temos muitos irmãos acompanhando o estudo. A Diana, Márcia Gomes, a Bárbara, a Cleusa, a Vânia, a Alice, Ederson, Ceci e tantos outros queridos amigos aqui presentes. Há uns minutos atrás, você falou a respeito, você brincou a respeito do arroz e feijão, e os nossos queridos amigos, eles se referiram ao banquete divino. E eu estou com uma fome. E eles fizeram uma associação que esse estudo, para eles, é um banquete. Então, no decorrer do estudo, eles falaram a respeito desse banquete alimentar o espírito, alimentar a alma e fazer com que cada um utilize esse estudo para o desenvolvimento pessoal. E que a religiosidade, alguns disseram aqui também, ele deve ser, a religiosidade, um instrumento para ampliar a nossa visão, não para nos tornar cegos. Então, muitos comentários foram feitos e que enriqueceu muito, apesar de não ter havido uma pergunta direta, mas entre os nossos amigos houveram muitas manifestações a respeito disso, do banquete espiritual que se torna essa nossa tarefa. E eu gostaria de dizer que é muito interessante, né, quando a gente faz a associação do alimento físico com o alimento espiritual. O alimento físico, ele bem escolhido, bem preparado, né, ele vai ser um alimento espiritual. Então, assim, em tudo nós temos espiritualidade. Num instante mais complicado, você pode fazer com que esse instante se torne algo de muito especial. Não é? Uma coisa mais singela, ela pode se tornar um grande presente. E aí, eu me recordo agora de um espírito que nessa encarnação foi minha avó, que ela deixou muitos exemplos, né? E, por exemplo, na época de aniversário, ela sempre dava uma lembrancinha, né? Então, e ela sempre dizia assim, olha, é muito simples o que eu vou te dar. Mas lembre-se de uma coisa, se você ganhar uma miçanga, sabe o que é miçanga? Tem costureira aqui? Nem muitas, né? Miçanga é um adorno, né, que você coloca no bordado, é uma pedrinha, enfim, pequenininha, furadinha, você passa agulha. Né? Se você ganhar uma miçanga, valoriza, porque quem está te dando com o coração. Então, você vê uma coisa singela, e que, para mim, nesse momento, é um tesouro. Porque quando ela ensinou isso, ela ensinou com muito amor. Então, nós podemos fazer de um momento mais simples um instante para ficar para a eternidade. Então, esses corações que estão dizendo desse banquete, para nós também é algo de inesquecível. Nós vamos sempre recordar desses momentos do Apocalipse. E nós vamos concluir o nosso trabalho no estudo que o Honório fez lá em 2000. O Júlio teve o trabalho de fazer as anotações, e o Honório citou no que remonta à última frase desse versículo, porque tu criastes todas as coisas, o Senhor, né, na glória, honra e poder. Ele citou um versículo de Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2. Lê para nós. Vou ler o 1, que o 1 explica o 2. Havendo Deus antigamente falado muitas coisas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E o 11.3, que é extraordinário, porque ele explica
modo de formação dos mundos, que tem a ver com o lançamento das coroas, que é o seguinte, 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós temos que buscar sempre a essência, porque o que se vê, ele confunde. O que nós irradiamos é o que é visto. Isso não é feito do que é aparente. Então nós temos que saber o que estamos irradiando. O que você está dando? É muito importante a gente fazer essa análise. Como que as pessoas observam? Qual é o efeito do seu trabalho? Você, numa sala de aula, tem algo mais precioso do que um aluno virar para você e falar assim: pô, professor, eu gosto tanto da senhora. A senhora me ajudou tanto. Isso é o resultado. Então, assim, passa o microfone, por favor. Passa para ali. Só para complementar, alguns voltam para agradecer, né? Isso não tem preço. E a gente, nos momentos, né, de trabalho, a gente não pensa que a gente é tão observado. Nós somos muito observados, né, por uma legião, né, de encarnados e desencarnados. E é muito bom quando a gente consegue, mesmo parcamente, passar para eles, né, não só as questões intelectuais, né, acadêmicas, mas principalmente esse saber agradecer, esse saber reconhecer, o respeitar, o cuidar um dos outros. Isso é importantíssimo. Na próxima encarnação eu vou pedir para Jesus para mim ser seu aluno. Hein? Fica aí, fica com ele. Mas não é que a gente... Só uma observação para ficar bem claro. Não é que a gente vai sair para querer resultado. Mas nós temos que fazer uma avaliação. Isso é importante. Então, esse trabalho aqui, nós temos críticas. As críticas são apreciadas. Porque nós queremos melhorar. Nós queremos fazer bem feito. Agora, essa avaliação em grupo, ela é feita. Nós discutimos. Como é que está? O estudo está atendendo? Da mesma forma, nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos nos comportando perante o semelhante? Isso é fundamental para que a gente possa aprimorar. Não é buscar resultado no sentido de ficar vaidoso, que o trabalho está esplêndido. Não é isso, não. Aí apagou a luz. Aí apaga a luz, não é verdade? Gente, eu gostaria de agradecer a espiritualidade, a todos vocês, por mais uma manhã que, como foi dito no chat, foi um banquete, pelo menos assim é o que nós estamos sentindo. Agradeço ao Júlio, agradeço a toda a equipe que deu a condição do trabalho ser realizado. Gostaria de agradecer aos nossos amigos do chat, a Denise, pelo esforço, que a gente possa estarmos juntos no próximo sábado, dando continuidade ao estudo do Apocalipse. E semana que vem, Denise, anota. Semana que vem não. Por quê? Não é dia 18? Que semana que vem? Desculpa. Nossa, Júlio. Sábado que vem, nós não teremos estudo, porque nós estaremos, a nossa equipe, eu, Júlio, Afonso, nós estaremos na região de Diamantina. Nós vamos fazer um seminário lá sobre aspectos do Apocalipse com os nossos companheiros do Movimento Espírita de Diamantina, que a gente aproveita para mandar um abraço para o Flávio, para a Débora, para todos aqueles que vão nos acolher lá, que estão trabalhando proficuamente na divulgação. Então, semana que vem, eu peço que vocês avisem para os demais companheiros que vêm aqui no sábado, que nós vamos dar feriado para vocês. E vocês possam fazer prece para que a nossa viagem seja
uma viagem produtiva e que a gente possa chegar e voltar com toda a segurança possível dentro do que está estabelecido pela organização e pelo planejamento espiritual que envolve os nossos indivíduos, nossas individualidades, né? E também aqueles que nos cercam. Eu gostaria então de encerrar e vou convidar, vamos pedir à nossa companheira, a representante de Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec, né? A nossa, porque a parte da educação é com ela, né? É com ela. Então, ela tem as tarefeiras. Maria. Ela tem as tarefeiras da Casa de Kardec e as tarefeiras das outras casas espíritas também. Então, Dora, seja representante da nossa Amélie Boudet e faça a prece final em nome de toda a equipe. Amado Mestre Jesus,